Bom, eu postei para vocês esses exercícios aqui de gráficos, né? Então eu vou corrigir com vocês e vou postar as atividades para vocês fazerem, tá? Então esse gráfico aqui, vamos lá. Título do gráfico: resultado bimestral das operações em 2012. Então aqui está dizendo que foi uma empresa que divulgou o gráfico na qual apresentava o resultado de suas operações, ou seja, se teve lucro ou prejuízo em cada bimestre de determinado ano. Então, é um gráfico de colunas, né, ou barras. Aí a letra A. Em quais bimestres a empresa lucrou? Né? Lucrar, gente, não pode ser para baixo, não pode ser negativo, né? Então, lucrar são os gráficos que estão acima do zero. Então, quais bimestres? Primeiro, terceiro, quarto e quinto bimestre. Em quais ele teve prejuízo? Para os para baixo, né? Segundo e sexto. Segundo e sexto bimestre. B. O maior prejuízo ocorreu em qual bimestre? Então, qual o prejuízo foi mais negativo? Foi no sexto, né? De quantos reais foi esse prejuízo? Menos 20 mil reais. Quais bimestres obtiveram lucro entre 25 e 42 mil? Então, olha só, 20 está aqui. Entre 25 e 42 mil, né? Tá aqui nesse pedacinho aqui. Esse quinto bimestre não passou de 20, então só foi o terceiro e o quarto. Ok? Segunda questão. O número de indivíduos de certa população é representado pelo gráfico abaixo. Em 75, a população tinha um tamanho aproximadamente igual ao de. Olha só, gente, é um gráfico de linha, né? Então, vamos entender. Aqui tá aí pulando, ó, 40, depois pulou para 50. Então, logicamente, esse meio aqui é 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, né? Então, ele quer saber, no ano de 75, essa população aqui era igual a de que outro ano? Então, olha só. Eu vou ligar aqui para a gente ver que ela tem igualdade aqui, sim. Mas é igual a mais ou menos que outro ano aqui, ó. Aí, olhem só, 60, aqui é 65. Ele está entre 60 e 65. Então, não é 60, né? E não é 67, porque ele não está após 65. Então, só pode ser 63, né, gente? Terceira questão. O gráfico ao lado relaciona a distância em quilômetros com o tempo em horas gasto pelo Rafael em um passeio. Então, vamos lá. A que horas ele partiu? Então, ele partiu aqui, ó, 9 horas, né? Então, 9 horas. A primeira vez que ele parou foi para almoçar. Quanto tempo demorou? Então, gente, parar é um gráfico de linhas. Ele só está andando crescentemente. Mas tem hora que ele dá uma paradinha, que fica constante, parado. Então, essa paradinha são essas paradinhas que ele comentou lá. Então, quanto tempo? Então, de meio-dia a 13 horas, 1 hora, né? C. Quanto tempo caminhou antes do almoço? Antes do almoço. Então, antes do almoço, ele andou de 9 às 12. Então, 1, 2, 3 horas. Rafael voltou a parar. Sim, voltou a parar. Quanto tempo? Olha, de 16
e meio, né? Aqui metade até 17. Então, foram meia hora. Então, eu vou botar aqui, ó, meia hora ou 30 minutos. Letra E. Que distância percorreu entre o almoço e o café? Entre o almoço e o café. Que distância ele percorreu? Distância. Então, é aqui, ó. Distância de 6 a 14. Então, 14, ó. Tá indo de 2 em 2. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quilômetros. Que distância percorreu após o café? Então, após o café aqui, ele percorreu aqui, ó, esse pedaço aqui, de 14 a 18. Então, de 2 em 2, 4. 4 quilômetros. G. Quanto tempo esteve parado durante todo o passeio? Então, ele parou aqui 1 hora, depois parou meia. Então, 1 hora e meia. 1 hora e 30 minutos. De quantos quilômetros foi o passeio de Rafael? Então, de 0 a 18, 18 quilômetros. Ok? Quarta questão. Quarta questão fala, é um gráfico de pictograma, né? Porque tem figura, pictograma misturado com coluna. Aí ele fala, observa a figura publicada na revista Veja. Então, vamos lá. Título, esse aqui tem tudo. Título, energia a preço baixo, da onde foi retirado da revista Veja. Aí aqui está explicando, o Brasil é um dos países que produz a energia elétrica mais barata do mundo, em dólar por quilowatt. Então, letra A, que país dentre os relacionados tem a produção de energia mais cara? Japão, né, gente? Ó, maior, Japão. Aí na B, qual entre eles tem a produção de energia mais barata? Brasil. Quantas vezes a produção de energia da Alemanha é mais cara que no Brasil? Então, a da Alemanha custa 0,80, né? E a do Brasil custa 10. Então, de 80 para 10, né? 80 centavos para 10 multiplicou por quanto? Então, ela é 8 vezes mais cara que do Brasil, tá? Quinta questão. Vocês observam que cada questão aí é um gráfico diferente, é um exemplo diferente. Eu trouxe um gráfico de barras múltiplas, são 2 barras, quer dizer, tá falando de 2 assuntos no mesmo, na mesma região. Os que possuem e os que não possuem telefone celular, tá? Então, o título, estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais, né? Aí da fonte que foi tirada do IBGE, tá? Então, gráfico de barras múltiplas, tá? Aí ele fala aqui, os dados do gráfico foram coletados por meio da pesquisa nacional por amostra de domicílios. Supondo-se que no Sudeste, então aqui, Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados. Então, foi feita uma pesquisa com 14.900 estudantes. Aí a pergunta é, quantos deles possuíam telefone móvel celular? Mas é no Sudeste, tá? Que ele está se referindo ao Sudeste. Só que aqui, prestem atenção, está em porcentagem, tá? Então, quem possui é a parte escura, 56, quem não possui, 44. Então, dos 14.900, ele quer saber desse total do Sudeste que foi pesquisado, 56% possui. Então, ele quer saber quantos possuem. Então, a gente vai ter que multiplicar por 56%. Aí, como que a gente vai fazer isso? Trocar a porcentagem por 100, né? E dividir por 100. Então, a gente multiplica 14.900 por 56, que dá
834.400 e vamos dividir pelos 100. Só tirar os zeros, então 8.344 é a resposta. Letra D, tá? Sexta questão. Observe o gráfico, então é um gráfico de colunas, né? O título dele, quantidade de pessoas que visitaram o Parque do Ibirapuera. Aqui tem os dias da semana e aqui a quantidade de pessoas. Aí a pergunta, em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes? Então, sexta-feira, né? O gráfico está mais alto na sexta-feira. Em qual dia da semana houve menos visitantes? Então, segunda-feira. C. Quantas pessoas ao todo visitaram o Parque do Ibirapuera nos 5 dias? Então, é só a gente somar, tá, gente? Somando, vai dar 3.128 pessoas, tá? Aqui na sétima questão, eu tenho um gráfico de setores, né? Um gráfico circular. Aí, a pesquisa foi feita no supermercado com 500 pessoas sobre a qualidade de um produto que está no gráfico. Então, é a qualidade de um produto. Aí, ele está dizendo que o produto é bom 60%, ótimo 20%, ruim 5%, regular 15%. Então, a gente vai ter que calcular em relação aos 500, as porcentagens. Então, na letra A, ele está falando quantas pessoas responderam ótimo. Então, eu já tinha até feito esse cálculo na outro vídeo, para ensinar vocês, relembrar como calcular a porcentagem. Então, no caso aqui, teria que fazer 500 vezes 20%. Só que eu tenho que transformar o porcento e dividir por 100. Então, 500 vezes 20, 10.000 dividido por 100, 100. Aí, quantas responderam bom? Bom, 60%. Então, a gente tem que fazer 500 vezes 60%. Nem botei porcentagem, já botei direto. Então, aqui vai dar 500 vezes 60, 30.000 dividido para 100. Cancela os 2 zeros, resposta 300, tá? Quantas responderam ruim? Ruim são 5%, então eu vou ter que fazer 500 vezes 5%. Então, 500 vezes 5, 2.500 dividido para 100, tiro os zeros, 25. E quantas responderam regular? Regular, 15. Então, 500 vezes 15%. Vai ficar 7.500 dividido para 100, cancela os zeros, 75 pessoas. Oitava questão também é um gráfico pictograma, né? Aí ele fala, indica o consumo de leite numa escola. Na primeira semana, cada caixinha corresponde a 6 litros. Na primeira semana foram 4 caixas inteiras e uma pela metade. Na segunda semana, 3 caixas inteiras e uma pela metade. Então, ele está perguntando quanto que foi gasto na primeira semana. Então, na primeira semana, 4 caixas inteiras, 6 vezes 4, 24. Com mais metade, que é 3, vão dar 27 litros. E na segunda semana, 3 caixas inteiras, 3 vezes 6, 18. Com mais uma metade, que é 3, 21 litros, né? 18 mais 3, 21. Então, tá aí a resposta. Nona questão, eu tenho um gráfico de linhas, né? Ele fala, no dia 1º de julho de 1994, teve início o Plano Real. O gráfico nos mostra a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas nos 5 primeiros meses do plano. Aí nós temos aqui um gráfico de linhas, houve uma caída da inflação, né? Aí a letra A. Qual a inflação do mês de agosto de 94? Então, agosto de 94, nós tivemos a inflação de 3,34%. 3,34%.
Qual o maior valor da inflação entre os apresentados nesses 5 meses? Maior valor foi o de 5,5%. Qual a diferença de inflação entre os meses de outubro e novembro? Então, outubro foi 2,55. Novembro foi 2,45. Diminuindo, vai dar 0,08%, tá? Na 10ª questão, o gráfico de linhas abaixo mostra a produção de leite da fazenda do senhor Bezerra no primeiro semestre de 2006. Aí, letra A, quantos litros de leite foram produzidos nesse semestre? Então, só a gente somar, né, gente? 818,4, 771,1, 815,2, 784,5, 803,4, 742,9. Então, somando tudo isso, vai dar 4.735,5. A letra B, ele quer saber quantos litros de leite foram produzidos em média. O que é isso? Por mês. Então, basta a gente pegar o total e dividir pela quantidade de meses. Essa é a média. É a mesma coisa quando vocês tiram a média, se vocês passaram ou não no final do ano. São 4 meses, vocês têm 4 notas. Soma as 4 notas e divide por 4. Se der mais que 50, passou, né? De 50 ou mais. Então, aqui vocês vão pegar os 4.735,50 e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, o resultado vai dar 789,25. Então, é isso aqui dividido por 6. Aí, na letra C, ele fala quantos litros em média foram produzidos diariamente. Então, agora a média é diária. Se são 6 meses, 6 meses corresponde a 180 dias, né? São 30, contando com 30 dias. Então, a gente vai pegar os 4.735,5 e dividir por 180, que vai dar 26,03, tá? Aproximadamente 26 litros. A 11, a pesquisa abaixo foi feita com 1.000 torcedores das principais capitais do Brasil. Aí ele fala, qual grupo tem mais torcedores? Aí no gráfico, o grupo com maior torcedor não torce para ninguém, 21. Mas como não torce para ninguém, a gente não pode contar com esse. Com maior torcedor seria, bom, porque na minha cabeça eu penso o seguinte, se aqui o Flamengo sozinho deu 15%, mas na verdade o grupo que tem maior torcedor aqui seria os dos 19 aqui, né? Aqui o que não torce, 21. Mas na verdade o grupo maior são os de 21, que não torce para nada, né? Só que a pergunta é, qual grupo tem mais torcedores? Mais torcedores os demais grupos do país, são 19. Então, seria que esse grupo aqui dos 19%, aí ele quer saber quantos. Se são 1.000 torcedores, então a gente calcula 1.000 vezes 19%. Então, vai dar 19.000 dividido para 100. Então, de acordo com essa pesquisa, 190 pessoas é o que mais torce aqui, dos demais clubes. E os que têm menos? Os que têm menos aqui foi o Corinthians, com 13, né? Os 13% que são o Corinthians. Aí ele quer saber quantos. Então, 1.000 vezes 13% vai dar 13.000 dividido para 100, cancelou 130, né? E a 12, para a gente finalizar, é também um gráfico de colunas múltiplas, né? Aí o título,
população rural e urbana no Brasil nos anos de 70, 80 e 90. A rural é um azul mais escuro e a urbana é um azul mais claro. Aí vamos ver, é para marcar uma resposta. Então, a letra A, ele diz, em 70, a população urbana era menor que a rural, então é falso. Nos anos considerados, a população rural se manteve estável. Estável quer dizer parada, realmente, não mexeu. Então, é verdade. Em 80, a população urbana era cerca de 3 vezes a população rural. Não é, né, gente? Era para ser 3 vezes esse quadrinho aqui, e não é isso. Nos anos considerados, a população urbana aumentou cerca de 50 milhões a cada ano. Não. Aqui 50, esse aqui era para estar aqui no topo. Se tivesse aumentado 50, teria que estar aqui no topo. Teria que ser 3 coisinhas desse. E não é isso que está acontecendo. Nos anos considerados, a população urbana se manteve constante. É falso, né, gente? Então, a resposta correta é a letra B. Ok? Um abraço.